Olá, muito boa noite. Chegamos mais uma vez para o Dormindo com Deus. E é sempre bom podermos, antes de deitar, ouvir a palavra do nosso Senhor. Hoje com o tema Crer para ver e não ver para crer. Daqui a pouquinho a mensagem de Deus ao seu e ao meu coração, em nome do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus vai falar poderosamente às nossas vidas. E você está convidado a esperar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos até às 11 da noite falando da palavra de Deus. E como é bom podermos fazer isso nessa sexta-feira, sextou, como diz os jovens lá da nossa igreja, sextou, tá? Sexta-feira e final de semana vem por aí. Se Deus quiser, se assim for da vontade de Deus, quem sabe, não esse final de semana ainda, nós não podemos, no próximo já temos uma perspectiva, se Deus assim o permitir, de estarmos juntos, ao vivo, né? Mas nós podemos estar juntos aqui. E tenho certeza que você pode ouvir a voz de Deus durante esses dias, estando aí na sua casa, no seu quarto. Fica fácil para você poder ver e ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar. Quero lembrar a você que no domingo nossa live começa às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Se você já entrou no nosso YouTube, Igreja Nazaré de Ebenezer, você vai notar que temos ali um playlist. Um playlist ali falando que nós temos aí Dormindo com Deus. Se você entrar em Dormindo com Deus, vai ver vários momentos que estamos aqui. Também tem a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando o Salmo de número 60 nesse próximo final de semana. Salmo de número 60 na escola bíblica dominical, o culto da manhã Salmo 61 e o culto à noite Salmo de número 62. Estamos olhando sempre para esse livro de Salmo, porque é um livro de cabeceira da cama. Sempre, alguns antes de deitar diz assim: vou ler um salmo. E às vezes lê o salmo, mas não entende o que ele está querendo dizer, ou aquilo que o salmista estava passando, enfrentando e por que ele estava escrevendo. Quero te desafiar a poder estudar salmos que parece que são para nós hoje bem vivos. A palavra de Deus é tremenda, porque cada dia que passa podemos ir acrescentando conhecimento, vendo que ela é atual. Por mais que você já tenha lido tempos atrás, ela é atual. Hoje, assim como essa semana que passou e um pouco da semana que vai entrar, estamos vendo os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Já ressurreto, como foi Páscoa, nós estamos pegando alguns momentos em que Jesus esteve com os seus discípulos e eles puderam testemunhar que era uma realidade, que Jesus estava vivo. E hoje nós vamos para, então, João capítulo de número 20, verso 24 até o verso de número 31. Nós vimos ontem um pouquinho sobre o que Tomé perdeu no encontro logo no primeiro dia da semana. Agora nós vamos ver que passa-se uma semana da ressurreição de Jesus e agora Jesus está junto com os discípulos. E aí, verso de número 24 de João diz assim, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando Jesus veio. E então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puder, ou não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. E estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurado são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Olha só o que nós temos na noite de hoje. A aparição de Jesus, depois de 8 dias, ele chega e se coloca, como diz o texto, se coloca no meio deles. E Jesus vai direto ao assunto. E automaticamente, depois de dizer paz seja convosco ou com vocês, logo disse a Tomé. Jesus vai logo direto ao assunto. Quando ele se coloca no meio deles, ele vai lá falar com Tomé, que disse antes: olha, se eu não ver e colocar a minha mão sobre as mãos dele e sobre o lado, eu não posso crer. Só porque vocês estão falando, eu não posso crer. Nós vimos ontem João capítulo de número 20 e seguimos o 19 em diante. E vimos que o que Tomé perdeu por não estar na reunião junto com os discípulos. Hoje nós vamos ver alguns erros de Tomé. E erros esse que muitas vezes não é só dele, pode ser meu e seu. E o primeiro é que, vamos lá, Tomé pensava que o mundo era mais poderoso que Jesus, já que ele tinha ouvido a palavra de que Jesus, concernente à sua ressurreição, e os testemunhos dos discípulos, ele havia ouvido. Mesmo assim, ele duvidou que Jesus iria ressuscitar. Tomé pensava que o mundo era mais poderoso que Jesus. E essa é uma palavra bem viva. Estamos vivendo esses dias a respeito desta questão de estar na justiça sobre a igreja. Olha, eu quero te dizer que o Senhor é mais poderoso do que os homens mais poderosos que possam existir na face da terra. Agora, Tomé pensava que não. Pensava que o mundo era mais forte, que o mundo era mais poderoso. Olha, isso pode acontecer conosco quando nós olhamos para a história. Nós vemos que os judeus quase foram dizimados, mas Deus é mais poderoso do que o mundo. Isso não aconteceu.
voltaram à sua terra, estão até lá no dia de hoje. Se a gente voltar os olhos mais para trás um pouco, vamos descobrir que no momento em que houve a perseguição da igreja, talvez os cristãos daquele momento poderiam dizer que o mundo era mais poderoso do que a pessoa do Senhor. Não bastou 300 anos para que a situação mudasse, revertesse completamente. Hoje talvez você pensa ou tenha a tendência de pensar que as forças do mundo são mais poderosas do que o Senhor. Não são. O Senhor, nosso Deus, dá a última palavra sobre a terra, sobre a minha história, sobre a sua vida, sobre a sua história. Olha, pode ter certeza que o Senhor é mais poderoso, é mais forte do que o mundo. Agora, Tomé pensava que não, que Jesus foi crucificado, que foi morto, que ganhou a coroa de espinha, e eu só vou acreditar vendo e tocando. Mas ele esquece ou esqueceu que o Senhor era mais poderoso do que o mundo. Ainda nós encontramos que Tomé pensava que o mundo era mais poderoso que Jesus, que era mais poderoso do que as forças do nosso Deus. Mas quando olhamos para esse texto, vemos que, apesar de tudo, o Senhor tem um tratamento especial para com Tomé. O tratamento de Jesus para com Tomé foi algo assim extraordinário, porque, olha, Tomé queria provas da ressurreição. E Jesus, então, diz, olha, coloca o seu dedo aqui, verso de número 27. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Tomé queria provas da ressurreição de Jesus. Se a gente olhar para o verso de número 25, ele diz, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, eu não puser a minha mão no lado, eu não crerei. Uma pergunta muito importante, o que você precisa para que você creia? O que Deus precisa fazer para que você creia que Ele existe, que Ele está próximo, que Ele está perto? O que Deus precisa fazer? Parece que Tomé diz aos seus amigos o seguinte, olha, para eu crer, e eu preciso então ter algumas provas e tocar, senão não creio. O que Deus precisa fazer para você, para a sua vida, para a sua história, para que você creia nele? Essa é uma pergunta muito importante. Há dias, essa pergunta foi feita de uma mãe que ama o Senhor para o seu filho. O que é que Deus precisa fazer para que você creia? O que é que o Senhor precisa fazer? Há muita gente que fica batalhando, titubeando a respeito da fé. O que é que Deus precisa fazer? O Senhor, Ele foi justamente o que Ele deu para Tomé. Ele deu uma certeza, dizendo, vem cá, coloque as suas mãos aqui. Põe a mão aqui do lado. Você disse que só era possível crer se você visse. Então vem cá. E aqui tem essa lição. O que é que Deus precisa fazer
para que você creia. Talvez pergunte isso para alguns da sua casa, da sua família, que não crê na pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos notar aqui que há mais 3 pontos importantes. Primeiro, Jesus repreendeu durante a atitude incrédula. Verso de número 27, ele diz: para de duvidar e creia. Jesus estava impressionado que mesmo que tenha estado com ele e visto e ouvido tudo o que ele disse, ele ainda não cria. Quase que poderia se ouvir assim: de que valeu o tempo que você passou junto com o mestre? Do que valeu? Parece que nada. Parece que absolutamente nada. Primeiro ponto aqui é que Jesus repreendeu durante sua atitude incrédula. Olha, pode ter certeza que o Senhor não fica alheio à nossa atitude incrédula. Não fica alheio. Olha, que olhamos para o verso de número 27, nós descobrimos: e logo disse a Tomé. Ele esteve com os discípulos de novo, mas ele foi direto a Tomé. Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. Seja crente, não seja incrédulo. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Com tudo que está acontecendo, não seja incrédulo, seja crente. Creia, creia. Lembra-se de João 14, verso 1? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Aqui nesse versículo, em João 14, verso 1, tem 3 pontos. Primeiro, crer em Deus. Você crê em Deus? Tomé andou com Jesus, participou dos milagres de Jesus, e Jesus disse: não seja incrédulo, amigo, seja crente, creia em Deus. Mas ao dizer também aos discípulos: olha, creia também em mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. E agora ele está dizendo a Tomé: creia, deixa essa atitude incrédula e creia. E em João 14, eu estou fazendo um paralelo aqui, ele dá ainda uma esperança: na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha, quando nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, nós podemos ter esperança eterna. E aqui ele repreende a atitude incrédula. E Jesus lhe repreendeu durante a sua fé vacilante. Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram, verso de número 29. A fé de Tomé era vacilante. Nesses dias de tantas, se fosse o Roberto Carlos ia dizer, de tantas emoções, que a minha e a sua fé não possa estar vacilante. Independente de ir à igreja, independente de ter cultos, independente de você estar junto com os irmãos, uma coisa é fato: nossa fé não pode ser vacilante. Uma fé que precisa dar provas tangíveis não agrada a Jesus. Em nome do Senhor, nós precisamos crer. Em Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, primeiro,
não tenha uma atitude incrédula. Segundo, não tenha uma fé vacilante. Olha, que a sua fé possa estar firme em Deus. Aconteça o que acontecer, daqui até o final da tua vida, esteja junto e firme com o Senhor. Lembra-se de Josué? Quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Encontramos Josué firme na sua posição, na sua fé em Deus. Quanto aos outros, não sei. Uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Encontramos que Josué tinha uma fé solidificada em Deus. Não era vacilante, não titubeava, mas estava firme no Senhor. Como está a sua fé? Não deixe essas coisas todas balançar a sua fé, mas que ela possa estar firme. A terceira e última lição: Jesus elogiou aqueles que tinham uma fé firme, dizendo: olha, bem-aventurado ou felizes os que não viram e creram. Bem-aventurado, bem feliz. Ele elogia aqueles que têm uma fé viva. Fé viva que não precisa ver para crer. Nessa noite, a palavra do Senhor para você é: mantenha a sua fé viva. Uma fé viva. Você receberá elogios sobre sua fé viva no Senhor. É impressionante como as pessoas durante esse um ano têm sido vacilantes e parece que a sua fé dependia somente de ir ao culto ou não ir ao culto. Só isso. E os cultos pararam de acontecer presencialmente. Parece que a fé foi embora, sumiu, desapareceu. O Senhor está dizendo: olha, bem-aventurado os que não viram e creram. O elogio que o Senhor faz àqueles que tinham uma fé viva. Que nessa noite possamos ter essa fé viva. Não uma fé vacilante, nem uma atitude incrédula. Nós podemos ter atitude incrédula e podemos ter fé vacilante, ou temos ainda elogios a respeito de uma fé viva. Nessa noite, o que Jesus diria para você? Diria: olha, não seja incrédulo. Com tudo que está acontecendo, não seja incrédulo, seja crente. Ou ainda o Senhor diria a você: ó, você não viu? Então, não creu. Você tem uma fé vacilante. Mas Jesus pode dizer para mim e para você nessa noite: olha, feliz, ou você é feliz porque a sua fé você não viu e creu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa, Deus, firmar em nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor possa estar sobre a nossa vida e fazendo aquilo que lhe apraz. Não nos deixe ter uma fé vacilante. Ajuda-nos, ó Deus, a crer sem ver. Uma fé firme, elogiada pelo Senhor. Não uma fé vacilante, não uma atitude incrédula,
mas firme na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ver aqueles que estão conosco nessa noite, aqueles que estão aí bem junto de nós e estão se comunicando. Deixa eu pôr o óculos aqui, que agora a letra ficou menor. E Dona Luzia Munhoz, aquele abraço em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Mãezinha, Deus te abençoe também. Viu, Dona Maria Luísa? Irmã Lourdes, que Deus te abençoe. Minha tia aí, que Deus abençoe, viu, tia? Em nome de Jesus. Ju, Deus te abençoe. Em nome do Senhor. Ana Cacilda, que o Senhor possa estar sobre você. Raquel, Deus te abençoe a sua vida. Rita, volta para Campinas, Rita. Chega de Aguaí. Que você possa estar de volta em nome de Jesus. Bem mais rápido. Gente, temos boas notícias, pastor Amarildo. Já foi estubado e agora já foi para a enfermaria. Não tem febre, não tem infecção. Esperamos que logo ele volte para casa, mas ainda carece das nossas orações. Você pode ser um intercessor do pastor Amarildo, da Conceição, a sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Também estar orando pela situação do nosso país, que o Espírito de Deus possa estar sobre a nação brasileira. O que Deus irá fazer, vai fazer, eu não sei, mas Deus está no controle da história. Não são os juízes, nem o presidente, nem os governadores, nem os presidentes, nem os prefeitos. Quem está no controle da história é o Senhor, nosso Deus. Ele controla tudo. E nós vamos orar para que o Senhor, que controla tudo, nos dê graça e força para passar por esse momento, sabedoria, e que o Espírito de Deus possa estar sobre nós, sobre as igrejas, sobre os pastores, em nome do Senhor. Gente, nós temos ainda mais uma ou duas cestas só para entregar durante esse mês. Eu quero agradecer mais uma vez. Se Deus quiser, semana que vem, no Facebook teremos aí as fotos. E os irmãos já estão entrando em contato comigo para nós prepararmos o mês seguinte. É assim, talvez você não conseguiu participar desse mês da nossa campanha de compaixão, mas pode participar no mês seguinte, através dos alimentos. Você pode nos ajudar, ou se você não quer nem sair de casa, quer que a gente compre, você pode fazer a sua doação via Pix, e o número é 19 983 49 0033. Então você pode fazer parte junto conosco desse trabalho. Antes de orar, eu quero fazer aqui aquela leitura da ilustração. Hoje o título é Trapos Sujos, baseado em Salmo 51:7, de que diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais limpo, mais branco do que a neve, mais alvo do que a neve. E a história é a seguinte: certo dia, um viajante deteve-se junto a uma importante fábrica de papel e viu que estavam chegando grandes caminhões transportando volumosos fardos de papel. Os carregadores apressadamente passaram a retirar desse veículo toneladas de trapos, os mais sujos que possamos imaginar. O mau cheiro reinante era tão intenso que o visitante foi obrigado a tapar o nariz com um lenço. Um operário que estava nas proximidades
e contemplou o quadro, procurou esclarecer, dizendo assim: meu amigo, esses trapos imundos, nauseabundos, tão logo sejam submetidos a um tratamento químico especial nas máquinas, purificando, serão transformados em um papel alvíssimo, tão branco como a pele de uma criança. Cristo tem também um tratamento que deseja aplicar na nossa vida. Por mais pecaminosa que ela seja, ele tem esse tratamento para transformá-la em vidas limpas, puras e imaculadas. Tal processo consiste em apenas crer nele e confiar nele como o Salvador, a fim de que se opere a libertação dos nossos mais sórdidos pecados. Pode ter certeza que Deus é capaz de transformar. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Queremos lembrar do pastor Amarildo. Tem misericórdia, estende as suas mãos sobre a vida dele. Lembramos do Paulo também, do Danilo, que o Senhor possa estar sobre a vida deles. Espírito Santo, clamamos, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes que estão no fronte de batalha. Guarda a vida deles, a vida da sua família, que eles possam estar livres do vírus em nome do Senhor Jesus, para que possam auxiliar a outros. Lembramos também, ó Deus, do nosso país, tem misericórdia. Oramos pelas autoridades, oramos pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo Ministério da Justiça. Oramos, ó Deus, pelos deputados e senadores. Dá, Senhor, sabedoria. Oramos, ó Deus, pelos vereadores, que possam sentir a necessidade do povo que tem fome, que tem, ó Deus, de pagar as suas contas. Senhor, tem misericórdia, estende as tuas mãos, faz um milagre sobre a história do nosso país. Precisamos do Senhor, carecemos do toque do Senhor. E em nome de Jesus oramos para que o Senhor coloque as tuas mãos. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Olha, estão pedindo aqui oração pelo Nicolas. Eu não orei por ele e pela Suzy. Então eu vou orar de novo. Pai, nesse instante, colocamos a Suzy na tua presença. Senhor, estenda as suas mãos, cura. Tira toda a infecção do pulmão, tira toda, Deus, infecção causada pelo Covid. Em nome de Jesus. Oramos também pelo Nicolas. Eu não sei o que ele enfrenta, mas que o Senhor o proteja, o guarde com as tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Olha, amanhã não estaremos juntos, mas se em alguma mensagem durante essa semana você falou o seu coração, quero pedir para você ser um missionário pós-moderno. Um missionário pós-moderno envia a palavra para outros. Você põe aí compartilhar e envie para outro, para que ele possa ser abençoado. 9 horas da manhã, no domingo, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. 10h15 o nosso culto e às 6h30 da tarde também o nosso culto. Deus te abençoe e te dê um final de semana cheio de paz, da graça e da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe e até mais.